Meus irmãos, minhas irmãs, hoje nós vamos conversar sobre um orixá muito importante que pouquíssimas pessoas conhecem esse orixá. Trata-se do orixá Danco. Aí o irmão e a irmã vão me perguntar: babá, quem é o orixá Danco? Quem é o orixá Danco? É a pergunta que todos fazem. Meus irmãos, presta só atenção. O orixá Danco é que cuida de todo o abiã na casa de Candomblé ou em qualquer culto afro. Aquele não iniciado, mas que, embora não iniciado, frequente assiduamente qualquer culto, seja Ifá, Egum ou orixá. Mas ele não fica só por aí, não. O orixá Danco, tá? Danco, ele é cultuado no bambu amarelo e verde. Aquele bambu amarelo e verde. As contas dele são 2 contas amarelas, uma verde e uma branca. Porque no bambu, quando você cultua esse orixá, gente, Motumaxe é para todos, Mucuyu, Benó e Colofé. Axé. Quando se cultua esse orixá, se amarra uma faixa de pano branco em alguns bambus, mostrando que ali existe a presença de um orixá. Quero também dizer uma coisa: o bambu amarelo e verde também se cultua Babaigum, tá? Então aquelas pessoas que conhecem Babaigum, igual o Ney Fernando, que teve a oportunidade de passar uma noite num terreiro de Egum mesmo, tá? Ele sabe da importância de babá. Bom, então vamos lá. O orixá Danco, ele, por exemplo, ele não permite, ou vamos dizer, não gosta, que se abuse dos abiã, ou que isso lhe cause constrangimento. Qualquer coisa que você faz a um abiã, você está fazendo diretamente a esse orixá. Tá? Esse orixá também tem uma outra situação. Esse abiã, esse frequentador da casa de Candomblé, hoje Baxé, ele, o que acontece? Ele, quando desencarna, tá? Ele passa a ser cuidado por esse orixá. Ele não fica à deriva, para onde vamos dizer, vagando sem rumo, tá? E ele, por já frequentar a casa de Candomblé, embora não seja iniciado, ele fica ali junto com esse orixá. Então, meus irmãos, vocês podem observar que Danco, ele cuida dos orixás, ele cuida daquelas pessoas que não são iniciadas em orixá, mas aquela pessoa que está ali no culto, participa de tudo, está sempre presente. Ele a protege enquanto a pessoa está em vida. Essa pessoa, quando desencarna, Danco passa a cuidar do espírito dele, né? Para que não fique vagando, que não tenha problema nem nada. Ou seja, ampara essa pessoa pós-morte. Isso é muito importante dentro de uma casa, né? Você cuidar desse orixá. Porque quantas pessoas você está dentro, vamos dizer, numa casa espírita, essa casa espírita pode ser kardecista, de Umbanda, ou mesmo Candomblé, né, casa de matriz africana. E esse orixá, tá, cuida das pessoas que desencarnam.
Agora, as pessoas que desencarnam em outras religiões, fora do candomblé, mas que são também espírita, como o candomblé, como que elas ficam? Aí vamos colocar, o terreiro de Umbanda encaminha eles ou afasta porque a pessoa é desencarnada, não está linda, não tem luz. Essa pessoa fica, vamos dizer, desamparada na espiritualidade, batendo cabeça de um lado para o outro. Já no kardecismo, vamos ver se tem condições disso e daquilo outro, se vai para o umbral, se vai para o nosso lar ou alguma outra situação assim. Agora, dentro do candomblé, dentro das casas tudo, essa pessoa, ela tem um referencial. Ela tem um orixá que abraça ela. Não importa de que orixá ela seja filho. Ela pode ser filha de Xangô, de Iemanjá, de Ogum, do Omolu. Ela não é iniciada. Ela está sob os cuidados do orixá Danco. E nesse caso, deveria-se usar um fio de conta desse santo. Mas se caiu de desuso tudo, porque no candomblé, que se fala candomblé antigo, né, não se conhecia muito dos orixás. O quadro foi reduzido, vamos colocar assim. Alguns irmãos lembram também que no candomblé se conhecia apenas de Exu a Oxalá e não se fazia todos. Os outros orixás eram conhecidos apenas dentro do círculo de Ifá. E como as mães de santo da Bahia, antiga, né, os babalorixás, não queriam a proximidade com o Ifá, mais as mães de santo, porque elas tinham medo dos homens tomar o poder delas. E muito orixá como Oram, Axuquelu, Abita, Ocô, Oloque, tá? Entre outros, foram caindo no esquecimento. Um orixá importantíssimo, tá? As Gueredés e Ossum, que nós conhecemos como Yamin. Yamin é Adjé. Adjé é feiticeiro ou feiticeira. Adjé pode ser tanto homem quanto mulher, ou seja, feiticeiro ou feiticeira. Mas aí vem uma coisa muito interessante. Quem é que conhece ou sabe de orixá Ossum? Pouquíssimas pessoas. Ossum é um orixá que recebe, fica sob os cuidados dele, todos aqueles que são iniciados no santo ou nas religiões africanas, que pode ser Ifá, Ogum ou orixá. Ele recebe todas aquelas pessoas. E quando chega um momento em que se precisa cuidar de um babá, fazer alguma coisa, alguma casa precisa, babá, Ogum quer dizer o pai espiritual. Se vai a orixá Ossum pedir para que ele indique, vamos dizer, um zelador, um babalaô, um ogé, né, que cuidava de Ogum, para que venha ser o pai espiritual daquela casa, orientar, para fazer tudo que é necessário. Bom, para isso nós temos Ossum. Mas para as pessoas que não são iniciadas, nós temos Danco. Danco, ele cuida da pessoa quando encarnada, né, viva, e até no momento do desencarne da pessoa. Em que, no momento do desencarne, o Batalá, né, conforme nós sabemos, é quem determina que chegou o momento, porque ele conhece, né, as situações todas, então o Batalá diz que chegou. O Batalá manda Euá, o orixá da boa morte, tá?
da morte digna. Então Euá chega lá, para chegar e ver aquela pessoa que foi digna, tudo. Euá, ela tem uma coisa, ela pode dar uma moratória, ou seja, ela chegou lá, aquela pessoa é uma pessoa digna, uma pessoa boa, tudo, e aquela pessoa gostaria de ver um parente distante, alguma pessoa, tudo, antes do desenlace. Euá pode revogar a hora da morte para mais 2, 3 dias ou uma semana, para dar tempo daquele parente chegar. Porque aquela pessoa que está para falecer, ela tem esse merecimento. E mais uma coisa importante, Euá, além de revogar por uns dias, né, a mais ou horas, ela pode revogar por ano. Ela chegou ali naquele momento, viu que aquela pessoa que está para desencarnar, se ela ficar encarnada, ela vai trazer mais bem, porque tem outras situações que precisam, às vezes crianças pequenas, algumas coisas assim. Euá pode revogar a hora da morte e dar uma moratória de 10, 20, 30 anos. Ou seja, a pessoa não morre naquele momento, a pessoa tem aquela melhora súbita. Isso é Euá. Tá? Mas vamos dizer que Euá chegou, veio, né? A pessoa desencarnou tranquilamente, vem Oiá. Oiá vem buscar o espírito e leva para o orixá chamado Oron. Eu vou fazer um vídeo agora falando do orixá Oron, esse vídeo para o período de finado, né, que nós vamos conversar a respeito disso, a respeito de Iansã, como disfarçar, distorcer bem essa situação. Então, Oiá entregou para Oron. Oron analisa o espírito. Se o espírito for do culto afro-brasileiro, ele manda entregar quem de origem. Se for iniciado e for do sexo masculino, ele manda entregar ao orixá Dango. Se for, aliás, se não for iniciado, ele manda entregar ao orixá Dango. Se for iniciado, ele manda entregar ao orixá Ossô. Se for do sexo feminino e não for iniciada, a pessoa também vai para o orixá Dango. Mas se for iniciada, vai para as Inhamins ou Gueledés. Aí tudo bem. Aqueles outros eguns que não têm essa situação assim, o merecimento de ir para lá e para cá, ficam sob a tutela do orixá Oron. Oron, em qualquer situação, é quem manda e desmanda no egum. Oiá apenas leva de um lado para o outro. Mas Oiá tem uma outra situação descrita em determinados odus que nós vamos analisar no vídeo em que nós falamos dessa situação. Bom, chegamos à conclusão, então, que tem o orixá Dango que pega. Mas tem mais um orixá que você precisa chegar e saber. O orixá Ebeje, juntamente com o orixá Onira, presta atenção, Onira é um santo, Oiá é o outro. Eles que recebem os espíritos suicidas. E Ebeje é quem controla os espíritos abicu, tá? Através de situações de fundamento, juntamente com a Onira, que ficam entregues a eles. Bom, então isso eu quero chegar e mostrar a vocês que o Abian, ele dentro da casa de santo, ele não está desamparado. O Abian, ele pode ser aquele cliente que vai lá para chegar e fazer o jogo, fazer o ebó periodicamente, aquele que está ali em todo toque, em todo xiri, cantando, dançando, homenageando o orixá, ele tem um orixá que cuida dele, e muitas vezes ele não sabe. Aí essa pessoa chega, não, eu vou usar o fim de conta de Ogum, porque eu sou do Ogum,
eu vou usar o fio de conta de Iemanjá, porque de Iemanjá isso, é do Oxalá, porque não é feito de santo usa de Oxalá. Perfeitamente. Entretanto, do orixá que cuida dele, ele não usa e nem conhece e nem acende uma vela para chegar e dizer: meu pai, obrigado por cuidar de mim. Mas eu quero dizer uma coisa também, não é só o Abian que tem que agradecer, não, a esse orixá. Todos nós feitos e todos nós da casa de santo. Sabe por quê? Esse orixá, ele nos ajuda a não ter algum perturbador na casa. Ou seja, a pessoa desencarnou, ela era cliente da casa, frequentava tudo, ela não entendeu bem, ela está desamparada e esse orixá ampara. Para não deixar a pessoa ter revolta, a pessoa não ter nada. Você, quando maltrata um Abian na casa de santo, que você chega e fica: Abian faz isso, pega isso, faz aquelas coisas, você está ofendendo a esse orixá. Tá? Porque ele considera o Abian o feto. O Iaô é o neném, é o bebê que está nascendo, mas o Abian é o feto que pertence ao orixá Danco. Danco, ele é considerado em alguns itãs ou dos Jifá como o pai de Oiá. Certo? Ele é tido como o pai de Inhaçã. E muitas dessas situações, muitas vezes nós deixamos passar. Por que deixamos passar? Por falta de conhecimento. Você chega, quem é que se preocupa em cuidar de Olocum? Olocum é o orixá do tempo. Ele que rege o tempo cronológico, os acontecimentos. E você não está ali, se preocupando. Você chega, vai conversar com o Inquice tempo da nação de Angola, mas você não sabe que quem rege o tempo na nação Quito, o tempo cronológico, os acontecimentos, o orixá Olocum, são os orixás que são considerados pais de Iemanjá. Inclusive, eu juntamente com o Ney Fernando, nós estamos trabalhando para fazer um vídeo falando sobre as águas de Olocum, porque nós fazemos as águas de Olocum no Eleg Baratolá. É uma coisa muito interessante, muito importante. Como também, nas águas de Olocum, nós fazemos referência a Oiá. E algumas pessoas me perguntaram: Pai de Santo, Oiá não tem nada a ver na praia, o senhor deveria só fazer Iemanjá. Eu falei: não, meu filho, olha só. Nós fazemos Iemanjá, Saluga e Olocum. Entretanto, Oiá está presente. Ah, não tem nada a ver. Meu filho, minha filhinha, presta sua atenção. Quando não tem vento no mar, quando o barco zera uma vida vela, é chamado de calmaria. Quando o vento está forte, se fechava todas as velas, isso é Oiá. Oiá é a senhora dos ventos. Então, presta atenção melhor na nossa religião. Tá? Uma coisa complementa a outra. Tá? Então, nós estamos fazendo esse trabalho, mostrando os diferentes tipos de água que o Ney teve o trabalho de chegar, de pegar, desempenficar. Estou tentando chegar e montar num filme para chegar e colocar tudo, e nós vamos mostrando as densidades das águas, o tipo das águas. Isso é muito importante para que as pessoas estejam. Como também estamos querendo falar de Onilê, as camadas da Terra, o núcleo,
Tá? Você sabia que eles dizem que Ogum não pode ficar enterrado, plantado no axé? Ogum é movimento e tudo. Entretanto, o núcleo da terra ele é de ferro onde está Ogum. E diz a lenda que Ogum se enterrou quando teve uma situação em que ele matou diversas pessoas inocentes. Ogum se enterrou deixando a espada dele. Então isso nós podemos chegar e ver como são as situações que em cada Odu bate uma coisa diferente. Então, meus irmãos, na noite de hoje você está conhecendo então esse orixá maravilhoso que é o orixá Danco, que para mim, dentro da casa de santo, é importantíssimo. Tá? Porque você saber que mesmo a pessoa não sendo iniciada, mas ela está ali trabalhando na casa de santo, está fazendo alguma coisa, ajuda, ela tem um orixá que defende ela de unhas e dentes. Porque para Danco não tem aquele, eu sou mocotão, sou velho de santo, sou de... Mexeu no abia, Danco sarrafeia, é um sarrafo feio. Tá? Porque ele diz que tudo começa no embrião. Gente, agora é importante. Danco está no do Oxemege e o Oren Gondá e o Oren Grosso, Ofum Obê. Você vai encontrar falando deste orixá. E principalmente em Orange Meiji, porque são os Odus da criação. Esse orixá é importante. Ele, junto com o orixá Oduduá, presta atenção, Oduduá, esse orixá merece sua atenção também. O que esse orixá faz, que muitas vezes ninguém sabe? Gente, o Eleg Baratolá, nós cuidamos dele, fazemos as situações de Oduduá, como está previsto a fazer, por uma razão muito simples. Ele é o orixá que analisa e julga o nosso progresso espiritual. Ele é o orixá da cadeira do Pai de Santo. Ele é quem cobra se o Pai de Santo, ou a Mãe de Santo, ou Motababalorixá e Alorixá, Doné, Doté, Megitó, Gaiacu, Mameto, Tateto, Tatinquice, não importa a religião, mas eu estou falando dentro da religião Esquetu, da cultura Nagô. Então, ele é quem cobra do sacerdote se está cuidando perfeitamente da espiritualidade dos seus filhos de santo ou daqueles que o procuram. Olha só, muitas vezes nós falamos assim, poxa, pai de santo, mãe de santo, faz merda e ninguém cobra. O orixá não vê isso não? Esse é o orixá. Ou você vai me dizer que você não sabia disso? Eu até acho que você não sabia, mas agora você sabe. Orixá Oduduá. Quando você chega e desencarna, já que nós estamos falando de Danco, né? Você desencarnou, você tem orixá Onibodê. O que esse orixá ele faz? Você desencarnou, você foi entregue ao seu destino, tudo, Onibodê vem te buscar. Ele vai te levar ao orixá Oduduá, juntamente com Ori e Exu Obará, que cuidou do seu corpo. E ali vamos analisar a sua ficha. Aí tá lá, né? Bom, isso de todos. Vamos dizer, Dei Fernando, o que ele fez, o que ele não fez, o que foi e o que não foi. Olha só, Ney, você vai reencarnar na próxima, você errou aqui, acertou ali, você vai na próxima
passar por essas situações tudo, mas vou te dar um tempo para você se recuperar espiritualmente, se preparar para essa encarnação. Quem faz isso é o orixá Oduduá. Quando esse nosso irmão Ney está para reencarnar, vai novamente na presença de Oduduá, orixá Ori junto, que vai reencarnar com ele, e Orumilá vai tirar e marca o Odu que ele tem que nascer, para que ele passe por aquilo que ele tem que passar. Aí é o Odu de vida, e vai ver qual é o orixá que vai reencarnar com ele, que vem junto com ele, regendo esse período em que ele vem de lá para reencarnar. Aí então nós temos o Odu e o orixá que acompanha. Depois você tem o orixá de caminho. Esses orixás, muitas vezes, quem não tem muita prática de ver no jogo, começa a confundir esses dois orixás com o orixá de cabeça. É aí que surge o problema. Então vamos supor, o cidadão, o orixá dele de cabeça é Xangô. Mas o orixá que acompanhou ele, a descida dele para reencarnar tudo é Ogum. No jogo o pessoal começa, não, que Xangô e Ogum tá brigando, coloca Ogum. A vida do sujeito vai cair toda, porque ele não é filho de Ogum. Ogum acompanha ele. Eu vou dar um exemplo, vou utilizar a minha pessoa. Como muitos de vocês sabem, eu sou um homem raspado de Exu, cujo segundo santo é Oxum. Tranquilamente aí. Aí vocês me perguntam, poxa, pai de santo, o senhor bebe? Eu vou dizer, não, eu não bebo. Eu não devo beber, vamos colocar assim. Tá? Porque o Odu meu de vida, ou seja, o Odu pessoal, em que eu vim do Orum para a Terra, é o Odu Ofumeji, é o Odu de Obatalá. E ele diz que eu não devo beber, porque todas as vezes que o Obatalá bebeu, ele teve problemas e perdas. E o orixá que me acompanha nesse momento é o próprio Obatalá. Essa é a razão de eu não beber. Bom, mas aí vocês já estão sabendo o meu orixá e meu Odu de vida, né, de que eu reencarnei. A mesma coisa vocês também têm, todo mundo tem. Aí vamos dizer, eu já reencarnei, já saiu do meu de nascimento, o orixá, disso, aquilo, outro. Vamos para o Odu de caminho, o orixá que acompanha meu caminho. Normalmente todas as pessoas, Exu, tá? Mas às vezes vem acompanhado de outro. E eu venho acompanhado do meu Odu de caminho, que caminha junto comigo, a Iemanjá. Determinados jogos que a pessoa não tem, quando ele chega e diz, não, você é filho de Oxalá com Iemanjá, quando na realidade não é. Estou colocando para vocês a grande confusão que tem. Até mesmo porque muitas pessoas se metem a jogar por Odu e não sabem jogar por Odu, que na realidade existe dois jogos de orixá, que se joga com búzio, ou seja, duas técnicas, e duas técnicas que se joga por Ifá, os búzios. Eu conheço todas as 4 técnicas, porque sou Orieté, né, Obá, Oni e Ni Orieté. Como também todos os Obá têm que saber essas técnicas, saber o Pelé, o Iquim, conhecer tudo, a palapeta, são técnicas de jogos de oráculos dentro do nosso corpo. E isso, meus irmãos, é importante vocês estarem sabendo. Porque quando vocês forem chegar e fazer santo, primeira coisa que vocês têm que saber, o Odu seu de vida, o Odu seu de caminho e o Odu que são na feitura. Porque você disse, o Odu da feitura, ele passa a reger 50% ou 40% da sua vida, porque você morreu, tá? No momento da sua saída de branco, para você reviver na sua segunda saída, que é estampada,
em que o orixá pega a cabeça dali, você chega e caminha. Meus irmãos, esse vídeo daqui a pouco mais, no máximo até amanhã, ele está no YouTube, disponível. Vou pedir para vocês divulgarem, para vocês dar um joia e divulgar o canal, fazer tudo, para que o orixá Danco e essa situação toda que eu coloquei aqui para vocês, mais pessoas possam chegar e saber. Para a gente não chegar e começar a guardar conhecimento. Vamos divulgar o conhecimento. Tá? Porque, olha só, o pai de santo que não divulga o conhecimento que ele tem, ele fica vagando, porque ele foi avarento, como aqueles irmãos que são avarentos com dinheiro, com posse. O pai de santo, a mãe de santo, ele é avarento assim, mas com conhecimento. O conhecimento, ele não é meu, ele é para mim. Eu recebi e tenho que passar. Igual, meus irmãos, o rio, ele se beneficia com a passagem da água. Se a água ficar parada, ela gera uma série de situações ruins. Tá? Vira lodo, vira um monte de coisa. Mas a passagem continua tudo, é que dá movimento, que dá vida em suas margens. Assim deve ser o Pai de Santo ou a Mãe de Santo. O conhecimento deve passar por eles e seguir cada vez mais, e levando vida, conhecimento. Tá? O Pai de Santo, ele, acima de tudo, ele não pode deixar o conhecimento ficar apenas em algumas pessoas. Ele deve difundir o conhecimento. Esse é o juramento que ele fez de levar axé para todos. Ou seja, axé para mim, axé para você, axé para toda a humanidade. Tá? E aquilo que as pessoas não tiveram paciência de te ensinar, eu podendo, eu vou te ensinar. Meus irmãos, boa noite, tudo de bom. Olodumare Watobi, Olodumare Abatobi, ou seja, a força de Olodumare é maior. Em nome de Xangô, em nome de Exu, em nome de Emanjá, de Oxum, em nome de todos os orixás, principalmente Ogum. Mas eu vou conversar depois mais um pouco com vocês o que é orixá, o que é Eledá, Eborá, Eborã e Erumalé. A gente pensa que tudo é orixá e não é. Vamos fazer um outro vídeo, vamos tocar nesse assunto na próxima semana. Axé.